Graça e paz, amados. Bom dia. Tudo bem com os meus irmãos? Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas ao irmão Walter. Seja muito bem-vindo. Aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus continue nos abençoando nessa manhã tão especial. Amém, meus irmãos? Você louvou ao Senhor? Louvores lindos, não? Em que declaramos a majestade do nosso Deus, a grandeza dEle, o quanto precisamos dEle, amém? E como é bom poder também orar, como há pouco nosso irmão Reis fez, por aqueles que precisam, né? A nossa irmã Sadica está sofrendo muito. Outras famílias também têm passado dias difíceis. Perguntei há pouco pro Ângelo, né? O Ângelo nos disse que o Levizinho também essa noite deu muito trabalho para nossa irmã Fabiana, para o Alex, né? Uma luta. Mas estamos aqui passo a passo vencendo, amém, meus irmãos? E que Deus nos ajude na caminhada, amém? E antes de irmos à palavra do Senhor, eu quero orar com você. Quero orar para que Deus abra os nossos olhos, os nossos sentidos, o nosso coração, os olhos espirituais, para aquilo que Ele tem para nós. Nesses dias tão agitados, tão tumultuados na história nossa, na história mundial, e até mesmo aqui no Brasil. Sei que nós não estamos sofrendo como muitos outros, mas somos afetados, mais cedo ou mais tarde, né? E que Deus tenha misericórdia do nosso mundo, que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Então vamos orar? Pai bendito, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por essa manhã tão importante, que é a manhã que nos colocamos diante do Senhor. E agora, Pai de amor, te pedimos, abençoe Tua igreja, Senhor. Abençoe os meus irmãos. Abençoe as minhas irmãs. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, dos Teus filhos e filhas que sofrem num momento como esse, como é o caso da nossa irmã Sadica, como é o caso da Fabi, do Alex, do próprio Levizinho, como é o caso, ó Deus, do seu José Domingos, como é o caso, ó Pai, de tantos outros que muitas vezes têm lutado e batalhado, muitas vezes de forma até, eu diria, sozinhos, mas não têm desfalecido. Ó Pai, nessa hora, Senhor, eu te peço, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, abra, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, os olhos espirituais para entender melhor a Tua palavra, para compreender melhor o que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, nessa manhã tão especial que nós nos reunimos aqui como Tua igreja, fala conosco, Senhor. Fala conosco, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia, ó Deus, da nossa cidade, de Ferraz de Vasconcelos, tenha misericórdia do Alto Tietê, Senhor, tenha misericórdia dessa região tão grande, ó Pai, e ao mesmo tempo que precisa tanto da Tua misericórdia, da Tua bondade. Tenha misericórdia, ó Deus, do nosso estado. Tenha misericórdia, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso país. Sim, Pai. Cada um que vive nessa pátria amada, cada brasileiro, cada família, cada povo, com as suas etnias e nações que habitam aqui. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Deus das Américas. Tenha misericórdia do Ocidente, tenha misericórdia do mundo, Senhor, desse momento que temos vivido.
desse instante que temos passado. Ó Senhor, te pedimos, salva, Senhor, salva as almas daqueles que realmente ainda não te conhecem. Salva as vidas, Pai, que ainda estão perdidas no pecado, e liberta, ó Deus, fazendo com que o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo chegue a cada vida, a cada coração, e que conversões genuínas aconteçam nos 4 cantos desse planeta. Pai, tenha misericórdia, inclusive, daqueles que estão, eu diria até na estratosfera, seres humanos que estão viajando em lugares que a gente nem imagina uma hora dessa, mas eles também precisam da tua misericórdia, onde quer que eles estejam, cientistas, astronautas e tantos outros, papai, que quem sabe uma hora como essa, se não for a tua graça, causarão mal ao mundo. Se não for a tua graça, todo conhecimento não dará a ele salvação. Mas te pedimos, meu Pai, revela o teu amor a cada um, onde quer que estejam, nas prisões, nos hospitais, nos lugares mais variados, aqueles que estão perdidos num vício, num pecado. Tenha misericórdia. É assim que oramos e te pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Essa semana, logo depois que fizemos aqui o culto de quarta, como costume, vim encerrar, logo depois da linda mensagem da nossa irmã Miriam, pregando sobre Daniel na Cova dos Leões. Enquanto falava algumas palavras ali com vocês, uma frase que eu disse despertou meu coração, e essa frase não parou de ecoar. E logo na sequência, também nos outros dias, Deus me deu outra frase. E hoje eu queria trabalhar com vocês um pouco em cima dessas frases que martelaram os meus pensamentos, ecoaram no meu coração. E o título da minha mensagem é esse: apenas confia. Apenas confia. As promessas de Deus continuam de pé. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Eu sei que tem hora que a nossa fé balança, tem hora que a gente vê para o cenário e olha assim e diz: será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me responder? Será que Deus vai me atender? E eu posso te afirmar, Ele vai te ouvir. Por quê? Porque Ele prometeu que quando clamássemos a Ele, por Ele, Ele nos ouviria. Amém, meus irmãos? Então o título da minha mensagem é essa, e hoje nós vamos trabalhar aqui, como eu dizia há pouco, em cima de alguns pensamentos. E eu quero agora citar as minhas 2 frases, que acabam sendo máximas do que eu estarei tratando hoje. E a primeira frase é: lembrando dos dias de Daniel, quando ele estava lá em Babilônia. Porque hoje eu vou falar de pelo menos 4 pessoas. Eu vou citar o profeta Ezequiel, mas eu quero falar sobre Daniel, quero falar sobre Ló, e quero falar sobre, ou melhor, Jó, e quero falar sobre Noé. Então eu estarei trabalhando em cima principalmente de Daniel, de Jó e de Noé. E a primeira frase, é baseada naquilo que aconteceu com Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Porque mesmo ele sabendo ali do decreto de Dário, ele não parou de orar. Guarde isso. Ele sabia que seria condenado e ele não parava de orar. E ele orava de que forma? Em direção a Jerusalém, em direção à casa de Deus.
Por quê? Porque o Senhor tinha prometido que aqueles que orassem em direção àquela casa que era o templo, Deus ouviria as orações. Então Daniel, crendo na promessa, orou. Mas o detalhe é esse: como estava o templo? E a frase é essa: o templo, enquanto Daniel orava, estava em ruínas. O templo estava destruído, mas as promessas de Deus continuavam de pé. O templo estava em ruínas, Jerusalém estava despedaçado, Judá arruinado, mas a promessa de Deus se mantinha firme e se mantinha de pé. Percebam a fé de Daniel. Ele mesmo sendo alvo do mal do seu povo, porque ele estava sofrendo por causa disso, porque Deus tinha dito que os levaria para a Babilônia. Ele estava sofrendo por causa do pecado do povo, ou quem sabe do pecado dele mesmo. A gente não sabe muita história de Daniel antes da Babilônia. Quem sabe ele era mais um jovem também da corte pregresso. Quem sabe? A gente não sabe. A gente sabe de uma coisa: quando ele vai para a Babilônia, ele se converte e tem uma conversão maravilhosa. Mas o templo estava em ruínas, tudo acabado. Sua casa, seus palácios, onde ele cresceu, mas a promessa de Deus se mantinha de pé. Aleluias. Segunda frase que eu quero também trabalhar com vocês é de algo que acontece conosco o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta de retórica, mas é uma pergunta bem pertinente. Você gostaria de saber o seu amanhã? Como será o restante daqui até o seu último dia? Seria tão bom, não é? A gente saber, quem sabe de 10%. Mas eu te pergunto, dá para saber de alguma coisa? Dá para a gente afirmar alguma coisa? A não ser aquelas certezas que todos temos, que morreremos. É a primeira e a maior certeza. E a segunda, que pagaremos dívida. Porque essas duas verdades nos acompanham em qualquer geração. É ou não é? Pode ser o lugar que for, meus irmãos. Não pense você. A gente vai, ora morrer, ou ora pagar dívida. Não é assim? Não tem jeito. Mas vamos lá. Voltando à minha pergunta de retórica. Seria tão bom se a gente soubesse, não é? E nós ficamos assim, eu diria, numa ansiedade de querer saber, principalmente o desfecho das coisas. Ainda mais vendo esse mundo em polvorosa. Essas guerras que têm acontecido. Querendo ou não, como pais ou como avós, ficamos aflitos. Como pastor, ficamos sempre naquela situação: Senhor, o Senhor está voltando, o anticristo já está aí, a inteligência artificial será esse anticristo, ou o que vai acontecer, meus irmãos? A gente não sabe. Mas gostaríamos ou não? Creio que sim, não é? Então eu queria te dizer a segunda frase que não parou de ecoar no meu coração, que é a seguinte: o Senhor não nos diz que mostraria tudo a nós. Ele disse que mostraria tudo a nós? Sejamos honestos, Ele disse? O que o Senhor disse para nós? Basta o mal de cada dia. Eu sei que você e eu dizemos assim para o Senhor: Senhor, não ajudou muito não. Eu queria de mais informações. Mas o Senhor não nos disse que nos revelaria ou que nos mostraria tudo. Ele apenas nos diz para confiar nele em tudo. Amém, meus irmãos? Sejamos honestos. Ele diz isso para nós ou não? Isso ele diz. Ele diz: confia em mim, creia em mim, confia em mim o tempo todo. Nos momentos bons, confia em mim. Nos momentos ruins, confia em mim.
Ou seja, ele não disse para nós que nos mostraria. Ele só disse para nós o seguinte: confia em mim, creia em mim. Amém, meus irmãos? Então guarde essas duas frases, que elas serão, eu diria, o coração do que refletiremos hoje, porque talvez você esteja vivendo como Daniel, vendo a ruína, o quadro está caótico, você não tem esperança, o inimigo sitiou o seu quintal, quem sabe a sua história, quem sabe a sua família, quem sabe o seu legado, está tudo em ruína. Eu digo, é verdade em parte, porque pode estar em ruína aquilo que você tem, ou quem sabe a sua saúde, ou quem sabe o momento que você vive, mas a promessa de Deus não está em ruína, ela se mantém de pé. Deus não nos disse que mostraria tudo para nós. Aliás, Ele disse que mostraria algumas coisas. Deuteronômio 29 diz isso. E aqui está o livro de Deus deixado como revelação de tudo o que precisamos para a nossa vida. Mas Ele nos diz sempre: confia em mim. Confia, o tempo todo. Amém, meus irmãos? E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, versículos de número 14 e 20. Quero pegar esses três personagens que foram prestigiados pelo profeta Ezequiel. 14, estarei lendo na NVI. Estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. E agora, versículo de número 20. Juro, pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Amém? Eu já explico melhor o contexto para vocês, e quero apenas destacar agora essa declaração divina. Deus está prestigiando esses três homens, Noé, Daniel e Jó, como homens justos. Pense nisso. É um elogio divino para uma geração, para um povo. Deus está dizendo: olha, esses três homens alegraram meu coração, esses três homens eu os vejo com graça, esses três homens foram justos diante de mim. Pense sobre isso um pouco, no final a gente vai voltar a trabalhar um pouco sobre essa questão. Meus irmãos, trabalhando um pouco aqui explicando um pouco aqui para vocês, sobre esses três personagens, porque, como eu disse para vocês, quero falar um pouco hoje com vocês sobre eles, sobre esses três personagens, porque notem, mesmo que o Senhor estava falando para eles que eles seriam justos, não leia aqui que a justiça deles é uma justiça autorredentiva. Leia aqui que a justiça deles é a mesma de Abraão, aonde eles foram justificados pela fé. É aquela justiça divina que os invade. Mas já que essa justiça divina os invade, eles caminham também em retidão. Lembram que Abraão foi justificado pela fé. Ele foi incluído na fé. E assim nós entendemos a justificação, que é mais do que um ato de se tornarmos justos ou fazermos algo justo. Podem ver que a justificação em Cristo não é simplesmente algo que nós conquistamos, mas Deus conquista por nós. No entanto,
quando eu realmente sou justificado, de fato, eu caminho nessa justiça. Esse aqui é o grande ponto. Muitos dizem crer em Deus, mas de fato os seus atos não demonstram essa fé. Por quê? Porque quem realmente crê em Deus, quem realmente foi justificado por Deus, começa agora a dar frutos de um novo nascimento, frutos de justiça, frutos de piedade e retidão. Então, quando Deus fala para eles que eles foram justos, é porque Deus está querendo ensinar àquela nação, aquele povo, a sua injustiça. Então, queria destacar esse pensamento porque ele vai ser muito importante. Mas percebam que tanto Daniel, quanto Noé e quanto Jó, eles também têm algumas atitudes lindas, como eu mencionei para vocês. Daniel orava, ele cria, ele confiava, mas semelhantemente foi também Noé. Noé confiou. E Jó também confiou. E podem ver que a história desses três homens dão lições maravilhosas para nós. Falando um pouco sobre Noé. Noé foi um dos poucos seres humanos que, juntamente com a sua família, desfrutaram da realidade de dois mundos. O mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Já pararam para pensar? Ele conheceu o mundo antes do dilúvio e o mundo pós-dilúvio. Ele foi um tipo de Adão e Eva, de uma outra geração. Porque Adão e Eva também conheceram o mundo perfeito e depois conheceram o mundo caído. E o mundo caído de Adão e Eva foi esse período antes do dilúvio. Nós, depois do dilúvio, só conhecemos essa fase, não é? Verdade. Vai chegar uma época que o Senhor virá buscar a sua igreja. Alguns, quem sabe, conhecerão essa mudança na história. Será que somos essa geração? Não sabemos. Mas percebam, Noé, a Bíblia vai chamar, lá no livro de Pedro, em 2 Pedro 2,5, que ele era pregador da justiça. Lembra que eu falei há pouco? Ser justificado. Ele pregava a justiça de Deus. O Senhor virá destruir a terra. O Senhor virá castigar a terra. E ele pregava, ele era um pregador da justiça. Assim como Hebreus 11:7 vai chamar Noé também de o herdeiro da justiça. Ele vive a justiça de Deus. Aquela justiça que Deus tinha dito: todos quanto entrarem na arca estarão salvos. Logo ele entra, sua casa entra e ele fica salvo. Então ele prega antes da destruição, ele vive a justiça de Deus na sua própria pele e depois sobrevive. Então ele é o pregador da justiça, o herdeiro da justiça, e ele é esse homem que cria em Deus, também quando ele viu seu mundo em ruínas, não foi? Semelhante a Daniel, que viu o palácio real destruído, Noé viu o seu mundo destruído. Mas eu te pergunto, e as promessas de Deus sobre Noé continuaram de pé? Amém, meus irmãos? Percebam, meus irmãos, fatos parecidos, porque foi destruições, uma local, na casa de Deus, uma geral sobre a humanidade, ruínas. Tudo que Noé tinha, possuía, tudo literalmente foi por água abaixo. E uma nova história foi reconstruída a partir dele. Mas as promessas de Deus se mantinham de pé para aqueles que viviam segundo a palavra de Deus. E Jó, meus irmãos? Meus irmãos, Jó, então o que falar de Jó? Jó também foi outro que viu o que? O seu mundo ruir. Jó era um homem que vivia ali, como estudamos essa semana inclusive, no período chamado patriarcal, ou seja, a história de Jó se dá
entre Abraão e Moisés. Possivelmente é o livro mais antigo da Bíblia. Possivelmente ele tinha ali alguma linhagem um pouco árabe, ele era meio parente apenas de Abraão. Mas de alguma forma ele alegrou o coração de Deus, ele cria no Deus de Abraão, ele foi alcançado pela palavra de Deus em Abraão, e ele seguia esse princípio. Ele era o sacerdote do seu lar, ele era alguém que fazia o sacrifício pela sua casa, mas ele também viu o quê? Ele viu a sua vida ruir. Satanás entra diante de Deus juntamente com os anjos, e aí Deus faz uma declaração, eu diria mais uma vez, faz uma declaração divina especial. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus e que foge da aparência do mal. Oh, meus irmãos, olha só o que Deus estava dizendo para o diabo: viste o meu eleito, homem íntegro, reto, que me teme e que foge do mal. Aleluia. Mas Satanás disse: toca nos bens dele, porque se você tocar nos bens, ninguém te adorará. Toca nos filhos, toca na carne, e ele vai te negar. E aí Deus diz, as duas investidas das trevas, pode ir. E a Bíblia diz que ele perde os bens, que ele era o mais rico dos seus dias, que ele perde as posses, perde os filhos, tragicamente, e perde depois a sua saúde. Vive agora possivelmente como um leproso, e a Bíblia diz que mesmo assim ele não pecou, porque ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E aí vem sua esposa e tenta levá-lo a abandonar a fé, e vem seus 3 amigos julgando ele. E ali o livro de Jó mostra que justos podem sofrer, justos sofrem. E Jó, ali, enquanto os seus amigos falam com ele, ele entra em crise, ele peca e ele diz palavras duras a Deus. Deus levanta Eliú, e ali com Eliú, aquele jovem garoto, ele cai em si, ele se arrepende, e ele pede perdão a Deus, pelas palavras que ele tinha dito e pela autojustiça dele. E o final de Jó é lindo, porque Deus restaura em dobro tudo que ele tinha. Então perceba, Jó também é alguém que tem fé, mas é alguém que também vê o quê? A sua vida, a sua família, sua riqueza, tudo em ruínas, e a sua saúde. Mas eu te pergunto, tudo veio à ruína? Foi. Mas e a palavra de Deus? Manteve-se de pé? Manteve-se firme? Aleluias. E no livro de Jó, por 2 vezes, ele faz pelo menos 2 declarações maravilhosas de Deus, mesmo ali cometendo alguns deslizes, que é em Jó 16, 19, que ele diz que Deus é o seu advogado. Aleluias. Guarde essa palavra: Deus é o seu advogado. E depois em Jó 19, 25, que ele fala: o meu Redentor vive, o meu Redentor existe, ele se levantará sobre a terra. Posso ouvir glórias a Deus? Então, meus irmãos, guardem isso, a confiança que eles, todos eles, Daniel, como o próprio Noé, não está nos textos de Daniel e nem nos textos de Noé, mas eles tinham a Deus como o seu juiz, e não só o seu juiz, mas o seu advogado e o seu redentor. Guarde isso. Você tem confiado em Deus, você tem a Deus como seu juiz, como seu advogado, ou melhor, e você tem Ele como seu redentor. Então guarde essas palavras, porque ela será importantíssima aqui, para que a gente possa, no final dessa mensagem, orar. E agora, como eu tinha dito, o 4º homem que eu ia pincelar apenas, que é Ezequiel. Quem era Ezequiel? E aqui fica uma lição de casa bem interessante aqui para cada um de vocês.
Ezequiel era da linhagem sacerdotal, ele era um sacerdote, mas ele também foi alvo do cativeiro babilônico. Assim como Daniel, ele foi levado ao Império Babilônico quando ele tinha por volta de 17 anos. Daniel era da tribo de Judá e ele vai ser deportado para a Babilônia por volta do ano 605 a.C. É na primeira investida de Nabucodonosor contra Jerusalém. Percebam, irmãos, Jerusalém não cai do dia para a noite. Jerusalém cai depois de 20 anos. Mas tem 3 investidas de Nabucodonosor. Nessa primeira investida em 605, foi como que se dissesse: vocês agora são meus vassalos. E eu pego os príncipes de vocês, e começo pelos príncipes de Judá. E Daniel era um deles. E aí ele é deportado para a Babilônia. Possivelmente, dizem os estudiosos, que ele vira eunuco. E assim ele serve a Deus como eunuco por toda a sua vida. Possivelmente, nós não sabemos. Porque não tem a linhagem de Daniel. Não tem. E é uma dedução, já que ele se torna um sátrapa. Ele se torna uma grande autoridade da corte de Nabucodonosor. E era um costume da Babilônia fazer isso. Na segunda investida de Nabucodonosor, ou da Babilônia, foi em 597. Aí, é nessa segunda investida que 10.000 homens, juntamente com o rei Joaquim, são deportados para a Babilônia, e o sacerdote agora, Ezequiel, é levado. E diferente de Daniel, que vai ficar lá na corte da Babilônia, Ezequiel vai ficar em uma outra região. Ele vai ficar exilado às margens do rio Quedar, junto com as pessoas mais simples. E ali ele serve ao povo de Deus, mais distante da corte. Percebam, irmãos, Deus põe uns na corte, Deus põe outros entre o povo, mas sempre Deus levanta os seus profetas. E aí sim, em 586, apenas em 586, ou seja, praticamente 20 anos depois, vem a queda de Jerusalém, a queda do templo. E por isso que eu descrevi há pouco sobre quando ele orava, porque quando Daniel ora, já é nos dias de Dário, ele já está velho, ou seja, a queda já tinha acontecido. Então percebam, a investida contra o povo de Deus não foi uma só. Deus vai dando sinais, meus irmãos. Vem cá, meus irmãos, Deus está dando sinal para o seu povo ou não? Eu preguei na igreja quadrangular no aniversário domingo passado. Eu dei um dado ali de algo que eu aprendi, irmãos. O templo valia aproximadamente 87 bilhões de dólares. Se você fizer o preço do ouro, colocando a 35 a onça, um termo no mercado financeiro que a gente usa. Hoje o ouro subiu muito mais, muito mais. Mas o que eu quero dizer aqui, guarde essa informação. Deus permitiu com que aquele templo de glória, onde estava a presença de Deus, que tinha uma riqueza de 87 bilhões, quem faz essa conta é a Sociedade dos Arquitetos de Illinois. Imagina, irmãos, Deus permite com que venha um povo ímpio e destrua o seu povo, e destrua a casa de Deus, que valia 87 bilhões de dólares nos dias que fizeram essa conta. Olha só que interessante, irmãos. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava querendo dar uma lição. E agora eu quero simplesmente entrar agora no texto e no contexto do que a gente leu aqui, porque talvez você se pergunte assim: vamos voltar aqui e ler novamente os mesmos versículos, que eu vou dar uma síntese para vocês. Versículo de número 14, de Ezequiel 14. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, ela só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Eles só poderiam livrar a si mesmos. O que Deus estava querendo dizer aqui para esse povo? E agora lendo também o versículo 20. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela,
eles não poderiam livrar seus filhos e filhas por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. O que Deus estava usando aqui, esses 3 personagens como exemplo. Agora o profeta Ezequiel, lá na Babilônia, como fruto também do castigo de Deus, cuidando do povo de Deus, lá às margens do rio Quedar, ele está dizendo isso: olha, se estivessem em Jerusalém, esses 3 homens, já que eles foram íntegros, eles seriam salvos. Nem a família deles se salvariam por ele. Se viesse o castigo nos dias deles, eles se salvariam. O Senhor está dizendo, a família deles não seria salvo por eles. E aqui dando um contexto, só para vocês entenderem, de Ezequiel 14 até Ezequiel 16, esse compêndio, esse contexto, vai mostrar o profeta Ezequiel repreendendo Judá, repreendendo Jerusalém, e chamando eles ao juízo divino. Por quê? Porque aqui vocês vão ver que Deus vai falar que esse povo praticou o adultério espiritual, que Jerusalém foi um adúltero espiritual, pior do que Samaria. Aqui o próprio texto vai dizer que esse povo naqueles dias que foi castigado nessas 3 investidas, se tornaram pior do que Sodoma e Samaria. Deus chama eles de esposa infiel, e também uma outra metáfora de a videira inútil. Eu fico com o meu estômago revirado, irmãos, quando eu imagino aquele contexto. E agora fazendo uma aplicação desse contexto e desses personagens hoje nos nossos dias. Porque vamos lá, meus irmãos, é muito fácil a gente condenar quem está no pecado. É ou não é? É muito fácil a gente apontar quem está no erro. Então quando a gente olha, a guerra, quando a gente olha os maldosos, a gente fala, vai vir fogo do céu sobre eles. Sim, isso é evidente, meus irmãos, precisa ser inteligente. Até mesmo os ímpios sabem disso, que homens maus serão punidos. E tem muitos homens maus nos nossos dias, tem ou não tem? A quantidade tem sido assim, tem aumentado a cada dia. Hábitos maus, hábitos vis, práticas horrorosas, costumes depravados, atrocidades das mais abomináveis. Falar que esses serão condenados é chover no molhado, é ou não é? Fazendo a aplicação correta, o juízo de Deus virá sobre a terra? Virá, isso é um fato. Mas Deus está preocupado com eles apenas? Claro que sim, porque Deus ama todos, Deus não queria castigá-los. Mas vem cá, fazendo a aplicação correta, quem hoje realmente representa Judá e quem hoje representa Jerusalém? Fazendo a aplicação correta do Novo Testamento, quem é que representa Judá e quem é que representa Jerusalém? Vamos lá, uma grande aula. Quem é que representa? É os ímpios? Ou são os servos, aqueles que foram iluminados na palavra? Porque Judá era o reino do futuro rei eterno, era a linhagem sagrada, e Jerusalém era o lugar que Deus tinha escolhido para ele habitar. Estão entendendo? E o templo era a morada de Deus, onde os pastores, sacerdotes e levitas serviam ao quê? A essa cidade santa chamada Jerusalém, que estava onde? Que era o coração de Judá. Fazendo a ponte correta, meus irmãos, Judá quem são? É o povo de Deus espalhado na terra, são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E Jerusalém são os ministros, são os sacerdotes, são aqueles que receberam dons de conduzir esse povo.
Então eu queria pegar emprestado aqui, porque o castigo de Deus foi contra o povo eleito, a cidade eleita e a casa de Deus, para dar uma lição a todos eles. E aí eu digo para vocês aqui, meus irmãos, o povo de Deus foi julgado ou não? Foi. Eu pergunto, o povo de Deus, nesses 2000 anos, tem passado por punições ou não? E recentemente nos nossos dias, tem passado ou não? Tem passado. Notem isso, irmãos, e orem. Orem por nós, em primeiro lugar. Orem pelo povo de Deus espalhado na terra. Porque que tipo de legado queremos deixar para as outras gerações? Que tipo de igreja queremos deixar para o futuro? Daqui a 100 anos, quando olharem aqui para essa cidade, o que dirão de nós? Que fomos fiéis ao Senhor? Ou que fomos mais um que se perdeu dentro da igreja? Que tipo de igreja dirão de nós daqui a 50 anos, 200 anos? Porque quando a gente olha para o passado, a gente aponta, e é uma lição de casa que a gente tem que fazer, e a gente tem que se envergonhar sim dos nossos erros. Por exemplo, irmãos, Lutero, logo depois da reforma protestante, ele foi pregar para os judeus. Os judeus não quiseram se converter, ele amaldiçoou os judeus. Foi um erro feio de Lutero. Ele amaldiçoa e escreve um livro, esses malditos, e vocifera um monte de besteira. Mas pastor, Lutero não acertou? Acertou. Mas e com os judeus? Errou feio. E a gente tem que pensar sobre isso. Será que a gente também está só acertando ou será que a gente está errando? Na história do protestantismo, nesses 500 anos, fica uma pergunta: será que a gente tem acertado ou temos errado? Vamos lá, meus irmãos. O problema racial americano. Sabe onde ele criou força? Dentro dos movimentos Ku Klux Klan, nome até ruim de falar. Dentro das igrejas, sabia? Dentro das igrejas, não podia entrar negros. Não podia. Se matava, pendurava, se enforcava. E as igrejas eram só de brancos. O racismo foi estabelecido com vínculos protestantes, porque se dizia naqueles dias na igreja americana que negros eram descendentes de Cã, e Cã tinha que ser amaldiçoado. Então mata os, né? Nasceu mais moreninho, frita ele. Olha que loucura, meus irmãos. E o movimento dentro das igrejas. E agora, meus irmãos, será que hoje nós, igreja brasileira, não temos também se enveredado para algumas práticas também erradas, mundanas, sem reverência, em nome da liberdade, como o mundo? Aí eu te pergunto, será que Deus está querendo julgar o mundo? Não, meus irmãos, o juízo de Deus começa na igreja do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Pensem sobre isso. O juízo, antes de atingir o mundo, vem dentro da igreja. E eu te digo, mas Deus teve misericórdia desse povo depois do juízo? Voltando para Ezequiel, Daniel, voltando para Noé e voltando para Jó. Deus teve misericórdia? Teve. E eu quero te dizer que a misericórdia de Deus sempre vai acompanhar o povo de Deus. Mas que nós não venhamos de aprender debaixo do juízo, que a gente possa aprender debaixo da graça e da misericórdia. Quero agora destacar os meus 3 pontos e ser bem breve neles. Quando tudo está em ruínas. Quando tudo está em ruínas. É o meu primeiro ponto. Aqui a gente viu alguns quadros. Viu o quadro de ruína de Noé. Viu o quadro de ruína de Jó. Viu o quadro de ruína de Daniel. Mas o que eles fizeram quando tudo estava em ruínas? Eles se mantiveram olhando para aquele que tem uma promessa que continua de pé. Na sua vida, em qualquer momento que a ruína estiver chegando, ou quem sabe já estabeleceu, saiba disso, o seu Deus não está em ruína.
e a palavra dele continua firme e inabalável. Num primeiro momento pode ser difícil, pode, ainda mais nos nossos dias, de um cristianismo tão adocicado, que tudo vai acontecer de bom conosco. Não necessariamente, meus irmãos, pode ser que sim, pode ser que você seja alguém que viva numa geração de Davi, mas quem sabe você e eu, quem sabe viveremos numa geração de Moisés no deserto, eu não sei, mas eu não olho para o tipo de solo, eu não olho para o tipo de gigante, os meus olhos estão firmes naquele que me prometeu, e é isso que importa para nós. Quando tudo estiver em ruínas, olhe para aquele que jamais pereceu, que jamais caiu, mas que se mantém de pé, que é o nosso Deus, amém? Segundo lugar, o que podemos fazer como eles fizeram? O que eles fizeram? Em primeiro lugar, a gente vê na vida desses homens de Deus, pelo menos algumas coisas. Eles oravam, eles botavam a boca no pó. Meus irmãos, voltando aqui para o cativeiro, voltando aqui para as 3 investidas da Babilônia, voltando aqui para a humilhação da queda de Jerusalém e do templo, tem vezes que Deus precisa derrubar alguns castelos da nossa vida, para a gente aprender a orar. A pergunta que fica é: você tem orado simplesmente porque você tem aprendido? Se você não aprendeu a orar pelo amor, o Senhor, Ele vai te olhar com misericórdia. Quem sabe Ele precisa destruir alguns castelos, quem sabe alguns palácios, e quem sabe Ele precisa fazer algumas mudanças fortes na nossa vida. Para quê? Para a gente aprender a orar. Aqui é muito sério, meus irmãos. Percebam que hoje até na igreja evangélica brasileira, até para se orar a gente tem que fazer campanha, senão os irmãos não vêm orar. Você tem que jogar um laço emocional, sentimental, você tem que jogar um laço nos irmãos, para eles gastarem tempo de devocional, porque senão eles não têm mais tempo para orar. Hoje as redes sociais, a vida deles é tão ativa que os irmãos não querem mais orar, e o pastor fala, vamos orar? Não. Então tem hora que Deus permite com que algumas coisas entrem em ruína, e guardem isso, irmãos, a ruína é uma bênção, quando a gente se torna ensinável. Amém, meus irmãos? Então, o que podemos fazer nas ruínas? O que podemos fazer nos caos? O que podemos fazer nos dilúvios? O que podemos fazer na dor? Quando Satanás faz as suas investidas contra nós? Orar. O que mais? Podemos continuar acreditando em Deus, tendo fé nele. Uma fé firme. Uma fé que não vacila, que não olha para trás e que não retrocede. Porque Hebreus diz que aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer neles. Nós não somos dos que retrocedem, igreja. Diga no seu coração, quando você estiver com dúvida, eu não sou daquele que retrocede, porque o Espírito de Deus habita em mim. O que mais podemos fazer? Lembra que eu disse que Jó, no seu caos, ele tinha um advogado? Lembra que eu disse que assim Daniel, como Noé, tinha um advogado? Tenha a lembrança que você tem um advogado diante de Deus o tempo todo, e Ele advoga a tua causa, Ele luta por você, mesmo que as trevas sussurrem no teu ouvido, Deus luta por você, o teu advogado não perderá nenhuma batalha em nome de Jesus, amém, meus irmãos? E o que podemos fazer, pastor, no meio de toda essa ruína, de todo esse caos, de todo esse terror, de todos esses que nos oprimem? Não tenha medo, não tenha medo, como Daniel não teve, como Jó não teve, como Noé não teve. Lembre-se de que as declarações de Jó podem ser as nossas também. Eu tenho um Redentor e Ele vive, amém, meus irmãos? Viva debaixo dessa expectativa, viva debaixo dessa confiança, viva debaixo dessa fé. Você tem servido a Deus por quê? Você tem uma religião? Você tem uma tradição? Ou você tem um Redentor? Jó, no meio de todo o caos da sua vida,
ele viu o Redentor, ele esperou por ele, e ele veio, e o nome dele é Jesus. Aleluia. E meu terceiro e último ponto, lembra o que eu disse sobre uma declaração divina? Deus fez uma declaração divina no meio daquela sociedade pagã, ou melhor, desviada, né? Porque era o povo de Deus, Judá era o povo de Deus, mas Deus estava dizendo: olha, eu me alegro daqueles que se mantêm nos meus caminhos, eu tenho prazer neles. E por que eu estou falando sobre uma declaração divina? O que será que Deus está dizendo agora para nós? Para mim e para você. Aqui eu não estou dizendo para você fazer discursos triunfalistas, mas o desafio meu aqui nesse último ponto é: o que será que Deus está dizendo para nós? Deus está feliz com o nosso jeito de viver, com a nossa fé, ou nós estamos entristecendo Deus e fazendo de Deus um grande bonachão? A gente fica dizendo palavras ocas para apaziguar nossa consciência doente. Não, eu sou serva de Deus, eu sou servo de Deus. Não, eu sou um batista. Não, eu sou um filho. Só para apaziguar uma vida totalmente atrapalhada, cheia de ódio, cheia de revolta, cheia de inveja, cheia de maldade. A pergunta aqui não é se você está se ouvindo, porque muitas vezes se ouvir pode ser bom, como pode ser mal. Se a minha avaliação de si era uma avaliação, eu diria, doente, vai ser ruim, porque só vai dizer coisa boa a seu respeito. E vamos lá, nós gostamos ou não de dourar a nossa pílula? Porque a gente trabalha como ninguém trabalha, a gente é justo como ninguém é justo, nós somos bonzinhos como ninguém é bom, praticamos só algumas maldadezinhas, porque afinal de contas o outro foi um demônio. Percebam, a gente adocica o nosso auto-julgamento. Poucas pessoas pioram. Na maioria das vezes a gente sempre se eleva. A autoafirmação de si é sempre doentia. É por isso que eu não estou dizendo aqui para você ouvir a tua consciência, porque ela pode ser fadada a esse extremo doentio. Ou quem sabe uma baixa autoestima. Você não é nada, você é um miserável. Talvez os extremos são ruins. O que eu estou dizendo agora é o seguinte: não ouça a sua consciência, não ouça os seus pares, não ouça os seus colegas, ouça do Espírito. O que Deus está dizendo sobre você como filho, como filha. Deus está te dando uma declaração de contentamento, de alegria, de felicitação, ou Deus está simplesmente dizendo: olha, você não é que nem fulano. Eu queria que você fosse como Noé, Jó e Daniel, porque você estaria me alegrando. Como você tem sido? Porque aqui o Espírito Santo, usando o profeta Ezequiel, perceba, irmãos, o profeta Ezequiel enobrece esses três personagens. Daniel estava lá na corte, agora vivendo de forma brilhante na corte. E Ezequiel não está com dor de cotovelo, perceba, ele está celebrando, porque com certeza tinham já chegado as mensagens de Daniel, que Daniel buscou a Deus, que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, Daniel teve as visões, Daniel com certeza já tinha chegado muita informação boa, que ele e os seus amigos não se dobraram, o dinheiro não os corrompeu, a comida real, a bebida real, eles se mantiveram firmes. Ou seja, Daniel era um exemplo vivo para o próprio Ezequiel, e Ezequiel agora prestigia o seu povo que estava ali às margens do rio Quedar, olha, dizendo: vamos olhar para eles. Em outras palavras, nós estamos aqui porque os nossos antepassados e nós desprezamos o profeta Jeremias, e agora Deus coloca esses três personagens diante de nós. Eu poderia dizer os quatro personagens de Ezequiel. O que Deus está dizendo para nós? O que Deus está dizendo para a nossa igreja? Para os nossos dons, talentos, para a maneira que tememos a Deus na nossa casa, a maneira em que tememos a Deus no nosso trabalho, com os nossos recursos,
Aqui eu não estou falando de dízimo e oferta não, meus irmãos, eu estou falando de testemunho cristão. Como nós temos feito e como temos realizado. Eu queria finalizar citando aqui os recabitas dos dias de Jeremias. Os recabitas, como eu preguei semana passada, lá na quadrangular. Os recabitas receberam uma palavra da parte do Senhor: nunca faltará ninguém que me sirva, dessa linhagem. Meus irmãos, quem eram os recabitas? Era um grupinho esquisito lá em Judá, nos dias do profeta Jeremias. Mas os esquisitão, que não eram nem judeus consanguíneos, alegraram tanto o coração de Deus, que eles receberam uma declaração divina, que somente Davi recebeu e Arão recebeu. Porque, irmãos, lembra que eu te disse? A promessa do Senhor se mantém de pé. Existem promessas do Senhor que são incondicionais, e muitas outras são condicionais. Quando Deus libera uma palavra incondicional, é algo inenarrável, irmãos. É algo inenarrável. É como se Deus dissesse, por exemplo, para nós: estou tão feliz com vocês, meus servos dessa igreja local, que jamais faltará, enquanto vocês e os seus descendentes existirem, servos fiéis diante da minha presença. Oh, meus irmãos, ou seja, a gente pode descansar. Essa igreja vai entrar geração pós geração, inteligência artificial, indo para Marte, Lua, os homens habitando, sei lá, outros, e essa igreja vai continuar marcando gerações, porque Deus prometeu, uma promessa incondicional. Deus vai fazer. Olha, pensa Deus dizer isso para uma família de semi-nômades. Aqui Deus estava usando esses 3 personagens. Eu queria mais uma vez perguntar: o que Deus está dizendo para nós? Fica com essa pergunta, que não é apenas uma pergunta de retórica, no seu coração. E, meus irmãos, deixa Deus falar, sabe? Deixa Deus falar livremente com você. Deixa Ele falar, só Ele falar. Porque, como eu disse, a voz do outro pode ser adoecida, a sua voz e a minha pode ser adoecida, mas a voz de Deus, ela jamais é adoecida. Amém, meus irmãos? E eu quero orar com você. Quero orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Apenas confie em Deus. As promessas de Deus continuam de pé. Mas peça para Deus: Senhor, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a viver como um justificado, um justo, como foram Daniel, Jó, Noé. Me ajuda, Senhor. Quero orar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse instante, muito obrigado por esse texto do profeta Ezequiel e pela vida do profeta Ezequiel. Senhor, nos ajuda a prescrutarmos o nosso coração e, sobretudo, entendermos se estamos te alegrando. Ó Deus, sobre os meus irmãos e irmãs que realmente têm te alegrado, libera a tua palavra a eles. E aqueles, Pai, que precisam aprender como foi Jerusalém e Judá, e que não têm aprendido com as investidas da vida, eu te peço, desperta-os. Continua levantando os teus profetas e vasos, e continue falando a todos nós, porque, Senhor, nós queremos ser uma igreja que te agrada, uma igreja que te glorifica, uma igreja que te exalta, uma igreja que viva simplesmente os propósitos de uma igreja, que seja fiel no pouco e o Senhor nos coloque naquilo que o Senhor reservou. Ó Deus, tenha misericórdia dos meus irmãos, tenha misericórdia das minhas irmãs,
Tenha misericórdia, meu Deus, das nossas famílias. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós. E eu te peço, tenha misericórdia também do nosso país e desse mundo. Pai, ajuda-nos, Senhor, a alegrar o teu coração. Ajuda-nos a sermos adoradores, como foram os teus filhos. Porque a tua palavra diz que o Senhor procura. Ó Deus, que um dia a gente seja encontrado como os filhos fiéis, filhos que creem em Ti, filhos que não desanimam, que não desistem, que lutam, que batalham a vida da fé e que deem muito fruto. Fruto na vida, fruto de almas que Te glorifiquem sempre. Sê com o Teu povo, sê com a Tua igreja e abençoe-nos, Pai. E ajuda-nos a confiar em Ti, hoje e sempre, porque as Tuas promessas jamais cairão por terra. Elas estão firmes, elas estão de pé, e eu sei que os Teus filhos fiéis desfrutarão destas promessas a cada momento. É assim que eu oro, é assim que eu Te agradeço, é assim que eu Te peço. Abençoe-nos e ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus continue falando muito mais ao seu coração. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Apenas confiem. As promessas de Deus continuam de pé. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, podem se abraçar. Muito obrigado a você que veio aqui, os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Digam de onde você está nos assistindo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, a todos nós. Podem se abraçar. Está encerrado o nosso culto. Excelente domingo a todos.